A gente vai abrir então o nosso coração aqui hoje no CNN Tonight para conversar com você sobre isso, sobre quando os relacionamentos acabam, o que fica depois. Eu já faço essa pergunta difícil, o que fica depois que o relacionamento acaba, para o nosso convidado que está com a gente na bancada hoje, que é o Marco Bezzi. Ele é jornalista e youtuber do canal Galãs Feios e hoje tem uma relação de amizade com a ex-esposa. Vocês têm inclusive um filho juntos. Então o que fica depois do término? Marco, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado a vocês. Logo depois do término tem muita raiva, né? Muita raiva, você tem aquele luto, você tem que manter uma certa distância, eu acho, no início ali da ruptura. É importante isso, mas eu como homem, né, como dominador, eu achava que ela ia voltar. Então eu ainda ficava flertando ali no final do relacionamento. Meu filho tinha 1 ano e 8 meses. Era muito novo e eu sentia muita falta dele. E foi uma peregrinação, assim, uma tentativa, convites, muitas coisas. Quando ela realmente terminou e eu percebi que não ia rolar mesmo, veio aquele sentimento de raiva e ciúme, porque ela começou a namorar o Fernando, que é uma pessoa que hoje eu me dou muito bem, que é meu amigo e padrasto do meu filho e até padrinho, né? Padrinho do meu filho também. Mas foi difícil. Vou te falar que no começo eu entendo quem esteja aí com fim de relacionamento com muita raiva e muitos ciúmes. É normal, eu não sou uma pessoa especial, nem muito tratada na yoga e nos pensamentos gratiluz. Eu senti muita raiva no começo. E é muito interessante você falar sobre isso, porque você disse que você sentiu, que você passou por aquele processo. E aí aquela montanha-russa de sentimentos. E quando a gente fala de relacionamento, Gabi, a gente sempre fala isso. Cada pessoa lida de um jeito, né? Não dá pra gente colocar uma regra. Sim. Como você vai passar a primeira fase, você vai sentir isso. A segunda Demora-se aproximadamente 3 dias e 5 horas. E aí depois, não é assim, né? Exato, porque cada pessoa lida de um jeito. Antes da gente falar sobre a variação, você sabe que eu estava te ouvindo, comentar a nossa abertura do programa hoje. Você falou, olha, nem sempre dá pra gente prometer amor eterno. E eu lembrei de uma frase do Essa de Queiroz, que ele diz que o amor é essencialmente perecível. Quando nasce, já começa a morrer. Então tem um pessoal mais pessimista aí. Mas o que eu acho mais interessante da fala do Marco é: eu tenho uma relação legal com a minha ex-esposa, minha ex-namorada, esposa? O que é fundamental, principalmente se a gente pensar que eles têm um filho, porque tem aí os interesses da criança. E aí o Marco, então, traz um relato de maturidade, que é da construção de uma relação positiva para garantir o bem-estar dessa criança, que é fruto de um relacionamento que não tem nada a ver com as divergências entre 2 adultos. E ele traz essa relação bacana que ele tem com a ex, mesmo depois da raiva. Porque muitas vezes a gente olha para alguém que consegue ter uma relação de harmonia e pensa, poxa vida, para ele foi fácil, porque afinal eles devem ter acabado, deve ter ficado tudo bem. E não foi assim. Eu acho que isso é o mais valioso do relato. Foi difícil, eu achei que ela ia voltar, depois eu tive muita raiva, fiquei com ciúme, mas mesmo assim a gente conseguiu construir alguma coisa a partir daí. Então cada um vai experimentar o término de maneira diferente, mas todo mundo consegue construir uma coisa positiva, mesmo que o término tenha sido muito doloroso. Você constrói um novo tipo de relacionamento, né? Uma coisa completamente diferente, mas também é uma construção. Agora, Karnal, a gente está aqui falando sobre quando o amor acaba, quando o relacionamento acaba, mas se a gente jogar a conversa lá para trás, para o passado mesmo, a opção de separar, muitas vezes não era nem cogitada, né? Porque separar não era algo bem visto. Separar não era algo bem visto, mas é previsto. Por exemplo, no judaísmo você pode repudiar uma mulher por esterilidade. No catolicismo não se anula um sacramento como o matrimônio, mas se reconhece que ele não ocorreu a partir de várias questões sobre proclamas, a igreja estava aberta ou não, havia algo que você não sabia do cônjuge e aí você se afastou, etc. Então existe a chance da separação, mas ela é sempre dolorosa. É que nós inventamos uma ideia de amor muito recentemente, que tem que ser eterno. Então, nós dissemos ali, você disse na abertura, né, que o amor não é um conto de fadas. Ele é um conto de fadas, mas a gente esquece que nas fadas inclui ogro, bruxa, maldição, dragão, feiticeiro. Né? É um conto de fadas, às vezes mas tudo é ao mesmo completo. tempo. E às vezes o ogro pode ser você, tá? Porque a gente sempre pensa no outro. Para ter fada tem que ter bruxo, tem que ter gnomo, duende. Mas o mais importante, a partir do que começou a dizer, e a Gabriela comentou, é que você tem direito à sua raiva.
O que você não pode imaginar é que a sua raiva tem que ser transmitida. Então você pode ter raiva e usar filho para prejudicar é falta de caráter absoluta. Aí o problema não é o fim da relação, é que você é uma pessoa sem caráter. Usar filho, instrumentalizar uma criança para punir alguém, como mãe ou como pai, é falta de caráter absoluta. Então, você não deve questionar a relação, deve questionar se você deveria ter se reproduzido. Talvez seria melhor não ter se reproduzido. Gente, o Karnal, ele é maravilhoso, porque eu sempre fico pensando assim, como que eu vou falar de um jeito doce, né? Moderado, usar olha, crianças todo não dá mundo... pra, usar uma criança não dá para falar de forma adulta. Querem se encontrar e se baterem e causa prazer aos dois, não tem problema, mas usar uma criança toda razão. não dá. Quer dizer, terminou, tem raiva, é claro, eu também já tive raiva. Você tem raiva porque você escolheu errado, é uma frustração consigo, com seu narciso. É o seu direito, mas é seu. É um sentimento seu, os outros não têm culpa disso. Especialmente se houver filhos. E também, os amigos têm limite como ouvido, né? E ficar chorando assim até 2 dias. Depois disso, gente, escreve um conto. Isso é pra gente, tá? Então ele já chegou. Numa eventualidade. Vocês nunca separarão, né? Ciane e Tiago serão eternos na vida de vocês, cada vez melhor, cada ano mais aceso o amor de vocês. Eu tô na fase pré-casamento, é bom que eu pense assim mesmo, né, Carla? Aceso não, que também o pessoal diz que tem que ser perene, ele tem que ser levinho, porque senão ecológica, não pode apaga, se muito consome. Fogo, né? Exato. Ser ecológico e sustentável.